28 de março de 2018. Embaixo de muita chuva, Palmeiras e Santos fazem mais um jogo equilibrado no Pacaembu. Na disputa dos pênaltis, estrela de Jailson brilha novamente. Daqui a pouco, Corinthians e São Paulo decidem a última vaga para a final na Arena de Itaquera. Gazeta Esportiva mostra todos os preparativos para essa grande decisão. Sem Messi, a Argentina leva a surra da Espanha e toma 6 gols na mesma partida. E ainda, Gabriel Jesus projeta a Copa do Mundo da Rússia e uma reportagem especial sobre o amistoso de ontem da Bélgica contra a Arábia Saudita. Boa noite! A estrela do goleiro Jailson voltou a brilhar ontem no Pacaembu contra o Santos. No tempo normal, o Peixe bateu o Verdão por 2-1. E aí, na disputa por pênaltis, o goleirão palmeirense garantiu o clube na decisão do Paulistão. Raios, trovões e uma enxurrada daquelas. Faltando 20 minutos para a bola rolar, Pacaembu estava com o público bem abaixo do esperado. Os refletores resistiram, mas a chuva castigou o palmeirense que tentava entrar no estádio. A fila, chuva, vale a pena tudo isso para ver o Verdão em campo? Vamos torcer que vala, né? Torcer pro Palmeiras encarar mais essa vitória aí. Esse o Peixe não estraga nós na chuva aí. O ingresso já está comprado, tudo garantido? Uma carteirinha no sócio. Então não vai ter essa fila toda aí que o pessoal está enfrentando? Ainda tem uma filinha, mas é rápido. Vai dar tempo de ver o jogo? Vai dar sim. Com certeza. Meu amigo, chuva, fila, vale a pena para ver o Verdão em campo? Fio, vale a pena sim, pode estar caindo o mundo, entendeu? Nós vem com o Noé pra cá, mas nós vamos assistir esse jogo, nós vamos ganhar hoje 5-0. Mesmo com o dilúvio e o campo pesado, Jair Ventura armou um Santos ofensivo. Com a vantagem no jogo de ida, o Verdão desembarcou tranquilo. Mas na arquibancada a torcida sofreu, não só com a chuva torrencial. Em desvantagem, a massa não parou de apoiar. E deu certo. O gol de empate foi relâmpago. Finalzinho do primeiro tempo, outra ducha de água fria na torcida. Felipe Melo esbravejou com bandeira. O clima esquentou. Haja coração palmeirense. Depois de um segundo tempo sem grandes emoções, ainda havia um nervosismo reservado para uma disputa de pênaltis. E no Pacaembu, quem disse que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? E o Jailson! 3 dias depois, Jailson, mais uma vez, foi o herói da noite. Que goleirão, hein? Agora a gente vai acompanhar os melhores momentos do clássico com a narração de Vini Rodrigues e vestiários da partida. Na bola, Gabigol, e é hora do show para você ligado na Gazeta. Começa Palmeiras e Santos valendo vaga na grande final do Paulistão 2018. Arthur Gomes, no fundo com Daniel Guedes, ele passou bem no meio, pede o Rodrigo, cruzamento, tá lá! Gol! Tietê cobrou na área, tirou Alisson, a sobra do Palmeiras, Bruno Henrique, tá lá! Gol do Palmeiras! É de Bruno Henrique aqui no Pacaembu! Dudu, ainda ele, segurou. Faz o bom passe no meio para o Felipe Melo. De longe de novo! O lançamento para o Rodrigo, Sacha tá chegando, olha o Rodrigo na marcação, Antônio Carlos, passou o Rodrigo, chegou no Gabigol, Sacha tá valendo não? É gol! Gol! Do Santos! Rodrigo! Os jogadores do Palmeiras pararam, queriam impedimento, o Rodrigo comemora. Autorizou o árbitro, Bruno Henrique e Lucas Lima. Parece que é mais pro Bruno.
Partiu de perna direita, Vanderlei! São 3 jogadores do Palmeiras na bola. William, Lucas Lima e Vitor Luiz. 2 canhotos, um destro. Vai Vitor Luiz de esquerda, Vanderlei encaixa. Vem Dudu. O levantamento no meio da área, o desvio, a bola tá viva pra fora! Tietê faz o cruzamento. O William de cabeça manda pra fora. De novo Guerra, por dentro. Passe pro William, no pivô, fez o giro, quase um gol contra! A cobrança de perna esquerda, o desvio, tira em cima da bola ali o Tietê! São 6 jogadores palmeirenses na área, Dudu. Vem o levantamento, direto pro gol, saiu de soco o Vanderlei, a sobra é do Keno. Aí o Keno dentro da área de esquerda, a bola vai pra fora! Estamos com 47 minutos. Jean, o levantamento, tira a defesa do jeito que dá. Passa por ela o Dodô, sobrou no Jean Mota de esquerda, a bola passa com muito perigo. Vem o cruzamento no meio da área, subiu Daniel Guedes. A bola tá viva, Daverson não chega. E apita o fim de jogo o árbitro. Teremos decisão por pênaltis aqui no Pacaembu. 2 Santos, 1 Palmeiras. No agregado, 2-2. Partiu Dudu, bateu, é gol! Gol do Palmeiras, Dudu. Partiu Gabigol, de perna esquerda, tá lá, gol do Santos, Gabigol. Tietê pega de perna direita, partiu Tietê. Gol do Palmeiras, Tietê. As 3 cobranças até agora no mesmo canto e as 3 entraram. Vai pra bola o Jean Mota, partiu, bateu, gol do Santos, 2-2. É a vez do canhoto, Vitor Luiz contra o Vanderlei. Pouca distância, partiu Vitor, tá lá, gol do Palmeiras, 3-2. Vai outro canhoto pra bola. Jogo Vitor contra Jailson, partiu, Jailson! Defendeu Jailson pra festa palmeirense aqui no Pacaembu. Autorizado, partiu Moisés, bateu. Gol do Palmeiras, Moisés. Palmeiras abre 4-2. Vai Arthur Gomes para cobrança. Se ele errar, o Palmeiras passa. Se ele fizer, a disputa continua. Arthur Gomes partiu, bateu. Gol do Santos. Está posicionado o venezuelano Guerra contra o Vanderlei. Atenção, se o Palmeiras fizer, passa. Guerra partiu de direita, tá lá! Gol! Gol de Guerra, gol do Palmeiras, festa dos jogadores, todos comemorando a classificação. E o Verdão é o primeiro finalista do Paulistão 2018. Pelo conjunto da obra, eu acho que hoje nós poderíamos ter atuado melhor, sim. Ter mais consistência e regularidade durante o jogo inteiro. Porque em vários momentos nós tivemos os domínios das ações, criamos boas oportunidades, mas a eficiência do Santos hoje lhes deu a vitória. Em 2 oportunidades que chegou dentro da nossa área, conseguiu concretizar em gols. Mas as penalidades foram muito bem convertidas. A decisão é dessa forma. A gente não imaginava que nós teríamos 2 jogos com o placar elástico como a gente teve na fase anterior. É clássico, é time grande, são jogos tradicionais, envolve muitas emoções e muitos sentimentos dentro de campo, mas, como eu disse, pelo conjunto da obra, eu acho que nós merecemos estar na final. Eu acho que a gente fez um grande jogo, conseguimos o objetivo que era ganhar. Eu acho que isso que vale ressaltar também, a gente fez um grande jogo, conseguimos ganhar de grande adversário e conseguimos ganhar para os pênaltis. Eu acho que aí é um pouquinho de sorte, um pouquinho de competência também. Infelizmente não foi possível. É um sentimento ruim, né, cara? Na Itália eles chamam o sentimento, o gostinho agridoce, né?
um pouco feliz pela vitória, pelo empenho, pela partida que a gente fez, mas não adiantou nada, né? A gente não passou para a final. Acho que isso tem que fortalecer o nosso time, né? Tem que dar convicção que a gente é capaz. Nós vencemos a equipe com o maior orçamento do Brasil. Uma equipe que tem praticamente 3 times jogando em casa, com a favor da sua torcida. E nós construímos 2 gols dentro dessa equipe tão forte que tem a melhor defesa do Campeonato Paulista, mas não foi suficiente. Mas você fazendo uma projeção para o ano, que nós vamos encarar só grandes equipes, principalmente na Série A e na Libertadores, o Santos mostrou mesmo, com tantos meninos, que a gente pode ser competitivo e pode vencer grandes equipes, como vencemos a equipe do Palmeiras hoje. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não sou de conectar muito treinador, não, mas aproveitando a deixa que termina justamente a reportagem com a entrevista do Jair Ventura, eu acho que muito da eliminação do Santos se deve também à postura do Jair Ventura. Pensou muito pequeno, sabe? O time estava bem, tinha o Sacha jogando bem, tinha o Rodrigo jogando bem, com a vantagem de 2-1. Se tivesse um pouquinho mais de ambição, mesmo que ele jogasse um pouco mais fechado, mas mantivesse um jogador como o Rodrigo, que desequilibra, um jogador que hoje você não encontra mais no futebol brasileiro. Raramente você encontra um jogador como o Rodrigo, que é jovem, capacidade de desequilibrar num drible, numa jogada individual. E aí ele saca o Rodrigo, saca o Sacha, parecia muito satisfeito com a vitória de 2-1 para decidir nos pênaltis. E aí nos pênaltis deu no que deu. Talvez se tivesse um pouquinho mais de ambição, um pouquinho mais de confiança. É o Palmeiras, é difícil fazer 2, mas poderia ter feito o terceiro. Se mantivesse, sabe, um pouquinho mais de ambição. Então me pareceu muito conformado com a vantagem de 2-1 para decidir nos pênaltis. Acho que isso vai contra a história do Santos. Sabe aquela história do DNA ofensivo, do time que busca o resultado? Parecia que 2-1 já fez o que tinha que fazer. E tinha muito jogo pela frente e poderia até ter sofrido o empate. Tamanha falta de ambição. O Palmeiras decepcionou ontem realmente. Não foi bem, não lembrou em nada aquele Palmeiras que impressionou. Até no começo do jogo contra o Santos, na partida de ida, no clássico contra o São Paulo, foi um Palmeiras muito aquém. Mereceu perder o jogo por 2-1, embora tivesse mais posse de bola e mais volume de jogo. Mas criar mesmo, de verdade, pouco criou. Mas está na final, ratifica o favoritismo, nós já imaginávamos isso, no sofrimento dos pênaltis, mas o Santos surpreendeu vencendo por 2-1. Mas me surpreendeu ainda mais a postura do Jair Ventura, colocando o time lá atrás e abdicando totalmente de tentar algo maior, algo à altura do time santista. Estou exagerando, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Não está não. Eu tendo a concordar com você, mas assim, eu quero como atenuante. Claro. O trabalho do Jair está iniciando. Ele não sabia exatamente como é que os meninos iam reagir. Eu sei, ele era tudo ou nada, né? E de uma certa forma, o Santos saiu com dignidade do campeonato. Ele encarou o Palmeiras, a verdade é essa, né? Ele encarou o Palmeiras com 10% de investimento. O futebol não é banco imobiliário. O Mauro Betti gosta de falar isso, ele tem razão. Claro. Mas esse fator pesa, pode pesar. E não é que o Santos foi bem num jogo, ele foi bem nos 2. No primeiro jogo ele já poderia ter conseguido alguma coisa. Eu gosto mais de uma postura ofensiva, gosto mais da ousadia, isso aí a gente concorda 100%. Mas a maneira de trabalhar do Jair é essa. Ele já no Botafogo ele trabalhava mais, ele prefere, não é só dele, quase todo o futebol brasileiro é assim, né? Trabalha na reação e não na ação. Poucos trabalham atacando mais, criando, partindo para o jogo. Eu espero que isso mude, essa filosofia mude. Claro. Ainda mais se você tem um jogador do pote do Rodrigo, né? O futebol brasileiro, ele precisa dessas mudanças, senão não vai ter jeito. Ontem eu estava lendo uma entrevista do Paul Breitner, e ele disse assim, que hoje, que há algum tempo, quando surgiu o Barcelona do Guardiola em 2008, que todo mundo olhava com uma certa desconfiança. Hoje, ele não consegue imaginar alguém ganhando alguma coisa sem que jogue nesse estilo. E aí ele disse, isso além de te dar dinheiro, retorno financeiro, porque é uma atração, você acaba envolvendo o adversário. Aqui não tem ninguém jogando assim, a não ser o Atlético Paranaense do Fernando Diniz,
e do Thiago Nunes, né, que é o auxiliar dele, que eu torço demais para que tenha muito sucesso no campeonato. O Palmeiras tem momentos que joga desse jeito, isso é legal. O Grêmio, em alguns momentos, joga assim. Eu espero que esses times prevaleçam, porque nós vamos trabalhar resultado, né? Vamos começar, porque aqui no Brasil é resultadista, o espetáculo não importa muito. Então, ganhou é bestial, perdeu uma besta. E eu espero que a gente tenha algum time desses ganhando no Campeonato Brasileiro, para poder ver se outros seguem na mesma linha, né? Bom, daqui a pouquinho, em Itaquera, nós saberemos quem será o adversário do Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista. São Paulo e Corinthians disputam essa vaga e as polêmicas da primeira partida envolvendo os técnicos Diego Aguirre e Fábio Carille continuam. Vini Rodrigues foi às ruas para descobrir qual o possível presente que o treinador do Timão deve entregar ao comandante do Tricolor antes da partida de logo mais. Você passou por mim como quem tem pressa, como quem não vê ninguém. Ele passou no início do jogo na minha frente, não me deu a mão e nem me cumprimentou. Isso me deixou muito chateado. Não vejo que seja uma coisa errada. Ele teve a cara de pau de falar que me conhecia, não me conheceu. Eu não reconheci ele, é verdade. E você vai ver o tratamento que você vai ter lá na arena. Eu vou lá no teu vestiário te dar um presente, tá? Fábio Carille, meu amigo, pra que pistolar desse jeito, cara? Tudo bem, o Aguirre pode ter metido uma mala ali, não conheço, não te conheci. Mas, Carille, deixa o homem, o cara é uruguaio, tá chegando agora. E o Carille falou esse negócio de presente, né? Qual será que é o presente que o nosso amigo Fábio Carille dará pro Diego Aguirre em Itaquera, hein? Vamos ver, é o Vini na rua. Que presente seria esse, cara? O presente que ele pode dar é os 3-0, né? 2-0, é o único. Eu, sinceramente, acho que ele vai levar um currículo de campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro e campeão paulista. E o Aguirre não ganhou nada, né? Caramba, que sem moral, hein? Eu não tenho nada para falar. Que presente será que é esse que o Carille vai dar pro Diego Aguirre lá em Itaquera, hein, meu amigo? Olha, ele não deveria ter falado isso, porque eu considero uma ameaça. Primeiro, não é isso, tá? Eu dei uma dura nele, sim. Eu acho que o Carille tem razão nessa história aí. É mesmo? Eu acho. Por quê? Eu acho que tem que ter além de ter uma rivalidade, tem que ter uma cordialidade também, né? Eu acho que é muito mimimi também, né? Faz parte. Tem umas sugestões aqui, você vai me ajudar. Abre a sacola, pega um por um, vai. Esse aí. Será que o Carille vai dar um peru do Cássio, um frango do Cássio pro Diego Aguirre, não? Não, pelo amor de Deus, o torcedor corintiano não quer um peru do Cássio, não. Uma chupeta pro técnico do São Paulo chorar na cama, quentinho. Aí sim, aí tranquilo. Ou você acha que o Carille vai dar uma foto dele mesmo pro Diego Aguirre nunca mais se esquecer quem é Fábio Carille? Não, esse aí tá zoado. Esse aí tá... Acho que o melhor presente, um presente de grego. Esse pode ir. Um presente de grego não, um presente turco. Esse pode ir. Paulo Lang, vem aqui, o filho do Chico Lang, pra você que não conhece. Pode ir. Paulinho, você acompanhou a entrevista, qual desses presentes aqui você acha que cairia melhor pro Diego Aguirre? Um frango do Cássio, uma chupetinha ou o casim? Qual desses presentes você acha que... Casim, né? Casim. Pô, porque... Aqui, ó, carinha dele. Que bonitinho. Então vamos encerrar essa matéria assim, você fica com o casim, eu fico com o frango do Cássio e o Chico chupa a chupeta, Chico. Chupa, deve ser. Por enquanto. Mas quarta-feira quem vai chupar a chupeta é o Aguirre. Eita, valeu, galera! Pois é, veremos. E já que a gente está falando do clássico de logo mais, convidamos você aí de casa para participar da nossa enquete. Quem será o adversário do Palmeiras na final? Corinthians ou São Paulo? Dê o seu voto lá no site gazetesportiva.com. Aliás, cobertura completa, tempo real do jogo. Ontem a gente mandou, porque não estava televisionando o jogo, mas a gente tinha os gols, os melhores momentos, as fotos, o site bombou na audiência. Valeu, galera. E aí, o que você acha, Celcinho? Claro que está aberta a disputa, mas eu ainda aposto no Corinthians. Eu acho que é plenamente reversível. E aí, Flávio? É reversível, mas acho que o São Paulo não vai perder a chance. Acho que dessa vez o São Paulo traz um empatezinho, sei lá. Ele tá com cara de pênalti, né? Tá 1-0 pro Corinthians de pênalti. Mas eu acho que o São Paulo tá mais, até pela necessidade, né? E aí nós teremos uma final que não acontece desde 92.
Né? Negócio... São Paulo e Palmeiras. A gente hoje colocou uma matéria, há 15 anos o trio de ferro não tá disputando uma final dessa, é isso? Corinthians e Palmeiras, a última final foi em 99, Corinthians venceu. Era paulista, né? Venceu 99, venceu 95. As últimas duas finais, Corinthians e Palmeiras, deu Corinthians. Bom, eu não sei. Eu tô achando que vai dar São Paulo. Porque esse técnico Aguirre aí, como é que é? Tá muito aguerrido, né? Que o jogador falou. Alguém falou isso. Foi o Petros que disse isso. Foi o Petros? Ai, meu Deus do céu. Bom, trocadilho assim, meio também, né? Mas olha, eu sinceramente, eu tô torcendo pro Carille dar o troco, e dar o troco bonito. Bom, vamos pra Europa? Caio Poltronieri e Marina Paniza estiveram ontem no jogo da Seleção Brasileira contra a Alemanha em Berlim. Após a vitória dos comandados de Tite, a dupla conversou com Gabriel Jesus, autor do gol solitário da partida. Ontem, depois da vitória do Brasil sobre a Alemanha aqui em Berlim, a gente conseguiu uma rápida exclusiva com o atacante Gabriel Jesus, autor do único gol da partida. Ele falou um pouco sobre como foi marcar este gol em solo alemão e também sobre a expectativa para a Copa da Rússia. Fico feliz, contente, fico muito orgulhoso não só pelo gol e sim pela forma que a seleção vem entrando nos jogos e nos treinamentos. Treinando bem, jogando bem, merecendo vencer. Se hoje a gente vencemos é porque a gente mereceu, assim como foi contra a Rússia. E qual que foi o discurso no vestiário antes do jogo? Teve algum discurso assim, vamos superar o 7-1, não sei o quê ou não? É aquilo, né? O que tá no vestiário fica no vestiário. Não posso e não devo falar o que foi falado. Mas resumindo, a felicidade de poder vencer, estar vencendo, viver com vitórias é muito importante. É muito bom, mas acima de tudo é muito importante. Como é que está a expectativa para a Rússia? A expectativa é grandes porque a gente vem fazendo um belo trabalho, vem fazendo belos jogos, merecendo vencer, então a expectativa é de total confiança. Quem também conversou com a gente e falou sobre a importância desta partida com a Alemanha foi o goleiro Alisson. Foi um bom teste, né, para a gente. Justamente aquilo que a gente vai encontrar no Mundial, equipes que jogam dessa maneira, equipes duras fisicamente falando, equipes muito bem organizadas defensivamente, e a gente soube jogar o jogo, defendemos muito bem. Quando tivemos oportunidades na frente, a gente soube matar, fazer o gol, e todo mundo está de parabéns pelo trabalho que foi desenvolvido aqui hoje. O coordenador técnico da seleção, Edu Gaspar, falou sobre como está a preparação para este Mundial e também sobre o favoritismo do Brasil. Enfrentar esse nível de adversário realmente é extremamente importante, nos dá confiança, nos dá uma sensação de que o trabalho está sendo bem feito, não só para os atletas, mas para nós também. Então é um conjunto de fatores que deixa a gente bem, que deixa a gente feliz, mas também consciente que a gente tem coisas pela frente, né? A gente tem 2 jogos aí importantes, amistosos também, para que a gente possa nos preparar cada vez melhor e chegar cada vez melhor, mais fortalecido na Copa do Mundo. Você acha que o Brasil é favorito? Olha, eu acho que o Brasil sempre entra como favorito, devido à história, devido a tudo que o Brasil criou para tal, né? E a gente tem que assumir com a nossa responsabilidade de estar na frente de uma seleção brasileira e entender que sim, que toda competição que o Brasil entrar, seja eliminatória, seja Copa do Mundo, seja Confederações, ou seja qual outra Copa o Brasil entra, tem que assumir a responsabilidade da seleção brasileira. Se a Copa fosse amanhã, o Brasil estaria pronto? Ixi, aí eu preciso perguntar pro Tite ainda, hein? Me pegou agora. Agora você me pegou. Uma boa pergunta. Valeu. A seleção brasileira tem mais 2 amistosos antes da Copa do Mundo da Rússia. No dia 3 de junho enfrenta a Croácia e no dia 10 de junho encara a Áustria, já com a convocação final para o Mundial. Com as informações da seleção, Marina Paniza para o Gazeta Esportiva. O Edu não quis responder a pergunta da Marina, mas a gente pode responder, né? Acho que a seleção pronta tá. Eu acho Gostei que ele da sua reação quando apareceu o Alisson. Minha reação é verdade, porque eu estava aqui totalmente assim, o Flávio estava assim, assim, nossa, que lindo goleiro, Flávio. O Celso até respirou. Ele respirou, ele deu uma bufada. Vocês dois aqui estavam conchavando. Aí o Flávio falou, me afogaria nesses olhos. O Flávio falou. Não, eu vou... Isso não, ele é lindo. Eu vou reproduzir o que o Flávio falou. O Flávio costuma
costuma dizer assim, o jogo está tão fácil, poderia ter um cone. Aí o Flávio disse, não, mas o Alisson não é um cone, ele é uma árvore de Natal. É um pinheiro. É um pinheiro. Não, desse jeito. Foi assim que Calma, o pinheiro todo iluminado, de luzinha. Mas vamos lá, vai. Em termos de bola, é assim, Celso e Michele, amigos. O Brasil aproveitou muito bem essas duas folgas. Para ganhar confiança. Mais que isso também, claro, lógico, ganhar da Alemanha você fica confiante. Mas o Brasil teve duas situações bem opostas. Jogar contra a linha de 5 da Rússia, que são os 3 primeiros jogos, né? Primeira fase, e depois jogar um mata-mata contra a Alemanha. E a Alemanha começou em cima do Brasil, depois o Brasil inverteu e conseguiu marcar com 7 a saída de bola do time alemão e tal. Algumas coisas precisam ser ponderadas. Primeiro, o Brasil não é só isso, ele tem o Neymar. Ontem eu achei que Fernandinho e Casemiro. E o Paulinho? Não, o Fernandinho deixou muito claro que ele pode ser utilizado nesse tipo de jogo. Acho que o Diego Costa, mais uma vez, ficou claro que vai para a seleção e parece que o Fred nos treinos impressionou muito. Então o time vai sendo montado. O Diego Costa, Douglas Costa, né? Desculpa, Douglas Costa. Diego Costa, ele cairia muito bem na seleção, mas é o Douglas Costa. Pois é. Agora, é amistoso. Para a Alemanha a cabeça é outra. Os alemães, o currículo dos alemães em treino é diferente. Eles abdicaram de vários jogadores. Não estou diminuindo a vitória, não. Claro. É importante ganhar, melhor ganhar do que perder. E o alemão não é resultadista, nós sim. Então foi bom para o Tite ganhar, senão ia começar a encher o saco. Já pensou se o Brasil perde da Rússia e da Espanha? E da Alemanha seria um problema. Agora, tem ainda algumas coisas para acertar, claro, mas está bom. Tem pouco tempo, né, para deixar o time na ponta. Acho que o Brasil não é o favorito, mas ele está entre os melhores. O favorito nós vamos falar agora. Isso que eu ia falar. Responder a pergunta do Edu, a seleção está pronta? Tá. Faltou Neymar. Mas ele não quis falar pois é. Que tá, hein? Mas daí a dizer que vai ganhar a Copa, né? A gente vai falar da Espanha daqui a pouco. Eu só vou fazer um pré. Já jogou muito contra a Alemanha. Ontem, então, dá o recado aí. Vocês estão vendo que hoje o Celso, a câmera está pegando só de longe, porque ele realmente está com o olho inchado, ele chorou muito, ficou muito abalado com a derrota, né? Porque nem tudo é alegria para os sul-americanos, como o nosso querido Celso Cardoso. Quem saiu bem triste nessa data foi a Argentina do Celso, sofreu uma impiedosa goleada diante da Espanha. O resultado é real. O jogo que fizemos também. O confronto começou bem parelho. Claro que tiveram desfalques importantes. Seria bobagem não reconhecer. Mas no Mundial vai ser outra história, totalmente diferente aos amistosos. Estamos contentes, mas não satisfeitos. A Copa do Mundo não começou ainda. Temos que parabenizar os jogadores, sabendo que estamos num bom caminho, mas só isso. Del primer tiempo, que para mim foi... O primeiro tempo da Argentina para mim foi incrível. Dentro do planejado e treinado, os garotos fizeram uma primeira etapa realmente incrível. Mas um tempo só não basta, são 90 minutos. O rival aproveitou sua força e nos golpeou pela forma como jogamos. Agora temos que superar e trabalhar. Por la forma que nós jogamos e hay que hacerse cargo, dar la cara e seguir trabalhar. A imprensa argentina estampou a frustração nos principais jornais nesta quarta-feira, enquanto os periódicos espanhóis não perderam a chance de tirar uma casquinha. Por incrível que pareça, a Argentina jogou bem. Que jogou muito. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A Argentina, no primeiro tempo, jogou pau a pau. É que a Espanha está jogando muita bola. O time da Espanha, ele tem alguns... E tudo moleque. Isco. Acho que fez 3 gols. Que é preterido no Real Madrid. Lucas Vázquez. Asensio. Aspas. Esse moleque entrou, apareceu uma praga. Quem tem mais gente jovem? Thiago Alcântara, que é brasileiro, que é filho do Mazinho, que é jovem. O Lopetegui é um técnico muito jovem. Não é ganhar o jogo. Olha os gols que a Espanha faz. Ela vem tocando bola, ela faz os gols da pequena área. Olha isso aí. Toda hora isso. E o Isco, ele é uma praga, né? Ele dá aqueles dribles estilo do Rivelino, driblezinho curto, então corta. É um inferno. O time dele. O goleiro é um dos maiores do mundo, não está numa grande fase, o De Gea, mas é talvez o maior goleiro do mundo hoje. Enfim, Piquet, né? Piquet começou vaiado e depois saiu aplaudido de pé. É um timaço. Se a Copa começasse hoje, eu apontaria com tranquilidade a Espanha como bem favorita. Mas faltam 78 dias. Muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer. E, claro, tem que se esperar um pouquinho. Mas esse time um prazer ver jogar. Muito bom. Eu dizia para você aqui, né, antes de estarmos ao vivo, né, de voltar,
Para mim, essa Espanha é melhor até do que aquela que foi campeã do mundo em 2010. Né? Que eu falava que ia ser campeã aqui e todo mundo tirava sarro. Ô Celso, mas a Argentina continua, você disse no começo do ano, quem vai ganhar a Copa? Você falou Argentina. E aí, você continua ou você quer trocar? Então, a questão é a seguinte. Você continua ou quer trocar? Não, o problema é que, veja só, se eu falei aqui, né, que fez bem para a autoestima brasileira ganhar da Alemanha, quando você toma de 6... Mas é amistoso, hein? Não, tá, tudo bem, mas é que é um amistoso. Faltou o Messi, né? Se o Messi está em campo, é diferente. Mas ia ser 6-2, mas ele ia fazer o clima falta, não é muito diferente do 7-1, embora seja só um amistoso. Porque é uma humilhação. Ainda bem que foi com a Argentina. Então isso gera problemas internos. Aliás, já tem até notícia que o grupo já rachou gente contra o Sampaoli, que o Sampaoli também ele é meio louco. Ele tem essa coisa bonita de ir para frente. Eu me lembro muito bem da Universidade do Chile também dele, que foi um timaço. Daí que no Morumbi tomou 5-0 do São Paulo, que ele bota para frente, aberto e tudo mais. Né? A verdade é que a Argentina é exemplo do Brasil, e a Argentina perdeu mais tempo ainda com o Balsa. O Brasil perdeu 2 anos com o Dunga. E 2 técnicos totalmente diferentes, né? Faz falta, né, cara? Faz muita falta, porque você vê o Tite, o tempo que ele teria, sendo aqueles 2 primeiros anos que o Brasil perdeu. E é a mesma coisa a Argentina. Mas, enfim, Espanha, Deus, que coisa. Eu ainda acho que a Argentina vai ganhar a Copa. E ontem também teve amistoso na Bélgica, onde estão Jonas Campos e José Paes. Eles acompanharam a goleada belga para cima da Arábia Saudita e prepararam uma reportagem especial com todos os bastidores que envolvem um amistoso internacional. Vamos ver. Indo para o jogo de metrô, jornalismo raiz, hein, José Paes? Jornalismo raiz, estamos indo de metrô para o jogo entre Bélgica e Arábia Saudita. Exatamente, desceremos na estação, qual que é a pronúncia? Roa Baudouin, que leva o nome do próprio estádio. E lá veremos como está o público para essa partida, porque chove na capital da Bélgica, chove em Bruxelas. Mesmo com chuva, já tem um movimento aqui de torcedores. O barzão aqui à esquerda, ó, estourando, a galera já começando a esquentar na cerveja. What's the most traditional lunch before the game here in Belgium? Oh, Belgian fries and this is bread, jupiler. It's like bread, you know. Nice. When you have a breakfast in the morning, you take a jupiler. It's like bread, you know. You take bread, or you take some cereals, or you take this jupiler. Perfect, no? Perfect. It's really perfect. Pegar as credenciais. Temos credencial? Temos. Sala de imprensa abarrotada de gente e serviço especial para os jornalistas, né? Sopa, chocolate quente, café, refrigerante, de tudo um pouco. Tem um buffet completo aqui, nós vamos desfrutar, né, José Paes? Óbvio. A relação com a cerveja aqui é diferente, é tão cultural, está tão no hábito deles, tomar uma cervejinha fim da tarde, durante o dia, que tem cerveja até disponível para os jornalistas e muitos deles trabalham tomando uma. José Paes fez estrago no buffet, hein? Só um pouquinho, pô. Tô leve, tô light. O que você pegou aí, Zé? Macarrãozinho aqui, né? Um peixinho, um rosbife, queijinho. Light. Tá tranquilo, fino, hein? Tô tranquilo, tô fino. Como é um jour de la India?
pendant le match de la Belgique? Alors, vous avez pu le constater, vous êtes promené ici dans la salle des journalistes, c'est une ambiance très conviviale, mais ça dépend toujours de l'affiche du match. Quand c'est une très grande affiche, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Quand il y a des grandes affiches, on peut aller jusqu'à 300-400 journalistes pour un match de Diable Rouge. Il ne faut pas oublier que les Diables Rouges, l'équipe de Belgique, est classée parmi les plus grandes équipes au monde, au classement FIFA. D'une manière générale, la presse sportive est toujours présente pour voir un peu l'évolution de l'équipe nationale de Belgique. Aqui na área da imprensa, num frio danado, acompanhando a vitória parcial da Bélgica por 2-0. 2 gols de Romelu Lukaku. 2 gols de Lukaku, uns 2 graus aqui também agora, viu? Tá muito frio. Fim de papo, Bélgica 4, Arábia Saudita 0, Batshuayi e De Bruyne. E De Bruyne fecharam a goleada contra a Arábia Saudita, agora bora para as entrevistas. É isso aí, vambora. Be the team that everybody thinks we can be, but I've seen some other teams like Spain and Germany play recently, and you know they are solid, and you know there's a few other teams who are probably a little bit further at the moment, but you know it doesn't mean anything when it comes to the tournament. We will try to give our best like always, and of course when you play a tournament it's to go there and try to win. So we want to be in the final, but we have to take game by game and like this. Voltamos agora a falar do Campeonato Paulista. O repórter Alexandre Silvestre está em Itaquera e traz as informações ao vivo sobre esse majestoso. Então, Michele, boa noite para você, um grande beijo, Flávio, Celso, amigos e amigas. Aqui em Itaquera também tem Arena, estádio de primeiro mundo com seu imponente painel de LED, já anunciando 9h45, grande jogo majestoso. É o Corinthians contra o São Paulo, vale a vaga na final do Campeonato Paulista. O Palmeiras de cadeira cativa só aguardando. E a primeira decisão vai ser no sábado, ou aqui, caso dê Corinthians, ou no Morumbi, se o São Paulo avançar. A matemática é muito simples. No primeiro jogo, o São Paulo venceu por 1-0 o gol do Nenê, ou seja, o tricolor visitante, que nunca venceu em Itaquera, em 7 jogos perdeu 5 e empatou 2, nem precisa empatar, mesmo perdendo por 1 gol de diferença, pode avançar nos pênaltis. O Corinthians, para resolver a parada no tempo regulamentar, necessita de um triunfo por 2 ou mais gols de diferença. O clima está muito tenso, né? O clima já esquentou lá no Morumbi, com o Nenê provocando o Carille na comemoração do gol do São Paulo. Depois o Carille reclamando da ignorada que o Aguirre deu no Carille, na entrada em campo, não cumprimentou o treinador do Corinthians. Depois teve a resposta do Raí na segunda-feira, atacando de dirigente, de cartola, à moda antiga. Ou melhor, cartola não tem moda antiga, né? A moda é sempre a mesma. O Raí já preparando o terreno para esse jogo, dando o recado para o árbitro, que é inexperiente em clássicos, pela pressão que vai acontecer aqui. O clima vai ser todo favorável ao Corinthians, mas sem dúvida para o São Paulo um verdadeiro inferno. Ontem, o treinador corintiano concedeu entrevista coletiva, o Garrafa estava lá. A gente vai destacar agora um trechinho, ainda falando dessa ignorada, do não cumprimento do Aguirre na primeira partida lá no Morumbi em relação ao Fábio Carille. Estaria o professor um pouco mais tranquilo sobre esse assunto?
tão longe de colocar um clima de guerra para o jogo, longe de... Não pensei nisso, eu fiquei chateado pela atitude. Então não tenho nada contra Diego Aguirre, não tenho nada contra o São Paulo, mas fiquei chateado com aquela atitude, né? Tá se falando também que ele tem o costume de cumprimentar no final do jogo. Se ele tivesse me falado isso, eu teria pedido desculpa, né, se você tem esse ritual. Mas na hora ali ele respondeu que não reconheceu, que não conheceu, e isso me deixou chateado sim. E sou muito sincero e verdadeiro. Se eu tivesse que falar, não, realmente é para esquentar o segundo jogo, sim, não, foi uma chateação, né? E foi uma resposta em cima de uma pergunta que, se eu não tivesse a pergunta sobre isso, eu poderia muito bem não falar nada ou desconversar, e eu falei a verdade. Talvez eu tenha que ser um pouquinho mais político. Estou num processo de aprendizado, é um ano como técnico, um ano e pouquinho, né? Então pode ter certeza que eu não vou perder minha essência de falar, de sentar aqui. Se eu não souber, eu não sei. Se eu falar, é porque é verdade, não é para inventar, né? Essa é a minha essência, e o que eu falei ali foi isso. Legal a reflexão do Fábio Carille, que, como de hábito, irá antes do jogo ao vestiário do visitante aqui na Arena Corinthians, entregar um presente, uma camisa do Corinthians, um kit com produtos do Corinthians para o Aguirre, e também a escalação do Corinthians, que ainda é um grande mistério. Como o São Paulo fechou o treinamento de ontem totalmente para a imprensa, a gente vai resgatar agora uma resposta, um pronunciamento do Raí na segunda-feira, logo após ao clássico de domingo, com vitória do São Paulo. O Raí atacando, como eu disse, de cartola. Bom, ontem a gente viu que teve alguns acontecimentos extra-campo, né? A coisa do Carille com o Aguirre, acho que uma coisa desnecessária, tornar público algo que eles conversaram entre eles, nada sério, e que me pareceu ali uma tentativa também de criar um ambiente, um clima tenso, né, para o jogo de volta. A gente sabe que lá no Itaquerão sempre existe esse clima tenso, já existiu alguns históricos, claro que preocupam, né? A gente sabe que tem um árbitro que é competente, que é novo, que foi escolhido pela federação, estava no sorteio ali, ainda não apitou grandes clássicos, mas a gente acredita muito nele. Mas esse ambiente, né, que tentou-se criar, claro que não ajuda nenhuma arbitragem, né? Não facilita em nada. Teve alguns comentários pós-jogo que a gente sente que quando você alguma coisa que é pós-jogo, depois de uma derrota, que tem um jogo em seguida, isso nos leva a crer, claro, não posso afirmar isso, a crer que existe alguma tentativa nesse sentido, mas isso não está nos atrapalhando, só preocupa, né, no aspecto geral, mas nós estamos atentos e aqui colocando todas as nossas opiniões. É a guerra de nervos antes da grande decisão, de um grande jogo, de um confronto histórico. O São Paulo não elimina o Corinthians em partidas de mata-mata desde 2000, tirando a Florida Cup do ano passado nos Estados Unidos, que não é considerado um torneio oficial. A última vez que o São Paulo eliminou o Corinthians ou conquistou um título numa eventual final diante do Corinthians em jogos eliminatórios foi em 2000 no Campeonato Paulista, na semifinal também. O São Paulo passou pelo Corinthians e depois foi o campeão diante do Santos. Eu queria falar também um pouquinho dessas dúvidas que o Carille traz para o jogo. O Rodriguinho com contratura muscular, fazendo tratamento intensivo. Ele foi vetado minutos antes do jogo no Morumbi, estava praticamente confirmado, sentiu ali uma coisinha no aquecimento, está de fora, vai fazer um teste de vestiário. O Carille ainda não sabe, ou se sabe, não conta, mas eu imagino que vai haver mesmo esse teste de vestiário do Rodriguinho aqui, para ver se ele reúne condições de entrar em campo. O Fagner voltou da seleção brasileira junto com o Rodrigo Caio, tem chance de começar jogando, ou no mínimo no banco de reservas. O Fagner foi reserva no amistoso do Brasil com a Alemanha ontem na Alemanha. Romero e Balbuena. Balbuena, carta fora do baralho. Acho impossível o Balbuena, que jogou 90 minutos ontem pelo Paraguai, jogar de novo hoje com uma viagem longa dos Estados Unidos para cá. Balbuena deve ficar ou de fora ou no banco, o Romero como opção. Jadson vetado pelo departamento médico. Escalação do Corinthians é complicada de acertar, mas eu vou arriscar aqui um Cássio, Mantuan
ou Fagner na direita, Pedro Henrique, Henrique e Sid Clay, esses certamente, assim como o goleiro Cássio, apenas um volante de contenção. Dificilmente o Carille vai colocar Gabriel junto com o Ralf, então um dos dois começa a partida, o Maicon, o segundo volante, Rodriguinho ou Pedrinho, que vem subindo de produção, ou Júnior Dutra, nesse caso mudaria o esquema tático do Corinthians, Matheus Vital e o Cleison no ataque junto com Emerson Sheik. Provável São Paulo sem Valdívia, aí fica mais fácil, é Sidão, Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Rodrigo Caio no banco, Jusilei Petros, Lisiero, 3 volantes, Marcos Guilherme aprontando aquela correria na ponta, Nenê e Trellis. Um abraço para todo mundo aí. Beijão, Silvestre, bom trabalho para você, querido. Bom, não, claro, difícil. Não tem jeito, mas é tudo isso porque o Carille sabe que o jogador vai ter que dar parcela a mais ali, pode não estar 100%, mas se o Fagner chegar inteiro, vai jogar. Se o Romero chegar inteiro, vai jogar. Sabe? O problema todo é que ele não tem o Rodriguinho, né? Pois não tem um jogador para fazer essa Mas ainda função, existe né, uma expectativa tal de que venha a jogar. O Rodriguinho? O Rodriguinho. Né? Então, eu não sei se até que ponto isso é só. Se ele tiver ok, não tem né? Ele vai jogar. É um jogador difícil de substituir, né? Tanto que a gente vê as opções, né? Claro. Um pouquinho de tudo. O jogo. É claro que perder um campeonato não é bom nunca. Né? Para um arquirrival, pior ainda. Mas, na verdade, quem precisa mais do título é o São Paulo do que o Corinthians. O Corinthians é o atual campeão paulista, atual campeão brasileiro. Não vai fazer que é o que realmente pesa, né? Mas é mal, é ruim perder. O Corinthians entrou como favorito na disputa, se ele for eliminado, não é uma coisa legal, não é. Mas eu acho que para o São Paulo é que precisa mais. O Corinthians, ele tem conseguido de sobra as coisas. Uma telespectadora nossa, a Dani Oliveira, escreveu o seguinte: só uma hecatombe tira a vaga do Corinthians. Dani. Não é bem não assim. Não é bem assim mesmo. Né? Mas, eu acho que o Corinthians vai entrar com sangue nos olhos. O Corinthians? Bom, garantido na decisão, o Palmeiras está de camarote observando o clássico de daqui a pouquinho. O time de Roger Machado voltou aos trabalhos na tarde de hoje e o repórter Adriano Dolfi esteve na academia de futebol. Reapresentação do Palmeiras, academia de futebol, clima bem mais tranquilo na tarde desta quarta-feira, depois da heróica e sofrida classificação no Pacaembu frente ao Santos, segunda partida da semifinal. Apesar da classificação, essa cadeira aqui ao meu lado hoje está vazia. O clube não terá atendimento à imprensa, não terá entrevista coletiva, o que deve ocorrer apenas nos treinamentos desta quinta e sexta-feira, já que a grande final vai ocorrer no sábado ou na Arena em Itaquera ou no estádio do Morumbi, dependendo do resultado do jogo de logo mais entre Corinthians e São Paulo. A boa notícia para o técnico Roger Machado nesta quarta-feira é a presença do lateral direito Marcos Rocha no gramado. O jogador vinha sofrendo com problemas musculares, desfalcou a equipe nesta terça-feira no jogo do Pacaembu e pode reaparecer na equipe no sábado na vaga de Tietê, que vinha atuando na lateral direita. A notícia ruim ficou por conta da marcação do julgamento do goleiro Jailson. Jailson será julgado no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol na próxima segunda-feira. Caso a condenação seja mantida, ele poderá ficar de fora da grande final no outro final de semana no Allianz Parque. A expectativa do departamento jurídico é que a pena seja reduzida, aí sim, Jailson, por ter cumprido já 2 partidas, teria presença garantida. Se a condenação for mantida, outra esperança da diretoria é recorrer ao STJD. Aí sim, iria ingressar com um novo pedido de efeito suspensivo. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Resultado da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. A gente perguntou no começo do programa quem vai ser o adversário do Palmeiras na final e a maioria dos nossos telespectadores disse que vai ser o São Paulo, 71% dos votos. Será? Maioria esmagadora. Maioria, são os antes, né? Os antes. Por hoje é só, pessoal. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando Dave Koenig, guitarrista, eu não conheço, da banda The Killers. A banda eu já ouvi falar, já ouvi a banda, mas o cara não. O guitarrista não. Completa 42 anos, é novinho, hein? Novinho, e olha... Um pouquinho mais velho. Pesquisa boa, viu? Olha, esse Google é bom, hein? Esse chileiro é bom demais. Tchau. Vai, Corinthians! Se vê no Jornal da Gazeta, já. Tchau.